E aí galera do canal Futebol Só, estamos aqui, né, falando da seleção brasileira, é a notícia do momento. Então estamos aí tentando entender ainda o que está acontecendo, a demissão, né, e a provável entrada de quem? Do Dorival. Isso mesmo, Dorival pode ser o técnico da seleção brasileira. Vamos ver aí, né, uma reportagem ou, na verdade, o programa, né, da Gazeta Esportiva falando sobre, né, Dorival Júnior. Dorival Júnior pode assumir a seleção brasileira. É o nome favorito, hein? Vamos ver aí, né, o vídeo que vocês vão ver. Vai falar muito sobre isso, sobre a questão, né, do Dorival Júnior na seleção brasileira. Vamos ver o vídeo aí. Siga nosso canal, pela história. Valeu! Edinaldo Rodrigues voltou a ser presidente lá da Confederação Brasileira de Futebol por meio aí de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal Federal. E aí agora ele quer contratar Dorival Júnior por cargo de técnico da seleção brasileira. Demitiu o Fernando Diniz, e essa demissão do Fernando Diniz, ela muda tudo, Michele, porque sem o Diniz como interino, agora sim a CBF vai com tudo para tentar a contratação do Dorival Júnior. A informação que eu tenho para passar para vocês que estão acompanhando a Gazeta Esportiva, conversei com muita gente hoje, é só essa apuração, e o negócio é o seguinte: me passaram que parece, foi essa palavra, essa frase que usaram, parece que o Dorival vai mesmo, Zé. E o que tá pegando para ele não ir de vez, para ele não aceitar com tudo essa proposta? Justamente esse clima político da CBF. A gente não sabe até quando que o presidente Edinaldo Rodrigues vai ficar no cargo, porque ele está governando por meio de uma liminar, como você disse aí, Michele. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está full pistola, está muito bravo com essa chegada da CBF agora para tentar contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior está no meio do planejamento dele para a temporada de 2024. Todos os atletas que estão sendo contratados pelo Tricolor para essa temporada, claro, tem o aval do Dorival, para que o time tenha a cara dele nesse ano de 2024, para que tudo se ajuste ao estilo do Dorival. E agora chega essa proposta e ele pode então sair, pode ir lá comandar a seleção brasileira. O que existe, Michele, é assim, dentro do São Paulo, que todo mundo pensa é o seguinte: é muito legítimo o Dorival sair e assumir a seleção brasileira, porque é um sonho de qualquer treinador brasileiro assumir a seleção brasileira. E não é diferente com o Dorival, que já externou isso em várias entrevistas. É muito legítimo, muito justo, muito compreensível. O presidente Júlio Casares está bravo com a CBF ter chegado agora, nesse momento. Já poderia ter feito essa proposta antes, mas não fez. Por quê? Porque o Edinaldo não estava como presidente. Inclusive a FIFA e a Conmebol vão mandar membros aqui, representantes na semana que vem aqui para o Brasil, para acompanhar todo o processo de eleições da CBF. Tá um quiprocó danado, e só isso que está impedindo a ida do Dorival Júnior lá para a seleção brasileira. Ele quer muito, mas quer entender como é que vai funcionar essa logística. E até você, Michele, como advogada, pode dar uma clareada na situação para a gente, porque se cair a liminar, cai o Edinaldo também, caem os contratos que ele assinar, e aí se ele assinar com o Dorival já não é mais técnico então da seleção brasileira. Você poderia dar uma explicadinha aí pra gente nisso, porque é isso que tá pegando, repito, para que o Dorival Júnior então não aceite de vez essa chegada aí da CBF para que ele seja o técnico da seleção brasileira. Aqui no São Paulo o clima é de muita insegurança, porque você fica naquele meio do caminho. Você vai buscar um treinador, você começa a sondar o mercado sabendo que você pode perder o seu treinador, o seu técnico ou não. Você espera a saída do Dorival para ir de vez ao mercado e tentar contratar um outro treinador. A gente fazia esse exercício hoje aí de especulação na redação, e você tem poucos nomes à disposição. Você tem um Cuca, que agora teve o seu caso aí anulado lá na Suíça. Você tem o Vojvoda, que comanda o Fortaleza, que é o sonho de muitos clubes, mas tem uma multa aí de US$ 1,5 milhão para se desvincular lá do Fortaleza. Vai tentar o Crespo de novo, vai tentar uma saída estrangeira, um gringo de novo, o Júlio Casares, caso o Dorival saia mesmo aqui do São Paulo. Então o São Paulo, que tinha o planejamento todo encaixado para esse início de 2024, contratando peças aí pontualmente com o auxílio do Dorival Júnior, agora o planejamento então pode mudar completamente com a saída do treinador, que, repito, só não foi mesmo por causa ainda desse quiprocó jurídico envolvendo aí Edinaldo e CBF. Devolvo para vocês poderem debater com toda tranquilidade. Daqui a pouquinho eu volto, porque ainda tem outros assuntos pegando aqui, e um envolvendo o Arboleda. A gente comentava ontem sobre o Arboleda aqui no programa, tá pegando uma situação aí envolvendo o zagueiro do São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora a notícia é Dorival Júnior, Michele.
Valeu, Zé. Bom, sobre isso que você estava comentando do Dorival, o técnico em exercício o presidente em exercício é o Edinaldo. Então, o que ele fizer tem vigor. Então, se ele contratar o Dorival está contratado como técnico. Pode ser que depois venha um outro presidente e demita o Dorival e arque com as consequências da multa que tiver. Mas o Dorival não cai se o Edinaldo cair. Não cai. Exato. O Dorival tem a multa de 3 salários, eu acho, no São Paulo. Então, aí é uma questão de acertar isso, mas... eu acredito enquete, espera um pouquinho, eu vou falar a enquete que o chileno pediu e aí eu já passo para vocês discutem tudo. Certo. Dorival e tudo mais. A enquete do dia que está no site gazetesportiva.com para você de casa aproveitar e já ir votando. O Dorival é o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com e pelo YouTube você também dá a sua opinião. Aí não vale o São Paulino que não quer perder o Dorival, né? Mas é isso, é a mesma coisa do palmeirense que não quer perder o Abel. E aí? Agora tá contigo. Não, o Dorival, ele sempre admitiu que seria um sonho assumir a seleção brasileira. Não é de hoje que ele está sendo cotado para o cargo. Ele já era um dos grandes favoritos depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo. Inclusive, foi uma surpresa o Dorival não ter recebido esse convite. E agora esse convite ele deve chegar. O Edinaldo já admite que o plano A é o treinador do São Paulo. O São Paulo conta muito com o Dorival para 2024 porque é um ano importante para o clube, o ano em que o clube volta à Libertadores. As contratações que o São Paulo fez contou com o aval do treinador. Muitas das contratações até foram indicadas pelo treinador. O Eric, atacante do Ceará, trabalhou com o Dorival no período que o Dorival esteve no Ceará. O São Paulo também teve interesse em outros jogadores que chegaram a trabalhar com o Dorival em algum momento, mas aqui, por enquanto, ainda não tiveram negociações concretizadas, mas o São Paulo segue atuando no mercado. Então, muito passa pelo Dorival para o ano de 2024 do São Paulo, e o Dorival indo para a seleção brasileira, esse ano especial do clube acaba sendo comprometido, até porque em menos de um mês tem a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E o Palmeiras com Caio Paulista, um jogador que o clube consegue tirar do São Paulo, enfim, vários ingredientes, um confronto em que as duas equipes estão se acostumando a se enfrentar há muito tempo. Então eu acho que para o São Paulo é uma bomba, o torcedor tem todo motivo para ficar bastante preocupado, porque, como o Zé Paes falou aí, não tem muitos nomes para o São Paulo correr atrás para substituir o Dorival. O diretor, antes do Salazar falar, pediu para eu chamar o José Paes, que quer dar mais um pitaquinho, e aí o Salazar vem para fazer o comentário dele. Pois não, José Paes? São duas informações bem rapidinho, Michele. Primeiro, que o Edinaldo ligou para o Júlio Casares para dizer, olha, eu tenho interesse em contratar o seu técnico, tenho interesse no Dorival Júnior. E o empresário do Dorival Júnior, ontem à noite, ele postou uma imagem, a gente tem até aí para mostrar para vocês aqui no Gazeta Esportiva, o Edson Codor. Ele postou essa imagem aí do Dorival beijando ali a medalha de campeão da Copa do Brasil. O diretor me disse aqui que deu um probleminha aí para mostrar a imagem, mas você pode ir lá no Instagram, pode ir nas redes sociais, aliás, porque o Codor ele tirou do Instagram. Ele posta uma foto do Dorival ali beijando a medalha de campeão da Copa do Brasil com o uniforme do São Paulo, marca o Dorival e marca o São Paulo. Depois o empresário deletou essa foto. Então assim, tudo vai se criando, uma história vai se criando, vai dando margem para que a gente imagine várias situações. Depois disso as redes sociais ficaram todas assim, todo mundo comentando sobre isso, mas o que ele quis dizer, o que será que ele quis com essa foto? Depois ele deleta. Enfim, repito, o clima é de muita insegurança aqui no São Paulo Futebol Clube, Mi. Valeu, José Paes. E aí, Salazar? Olha, a nossa pergunta da enquete qual que era mesmo? Se o Dorival é o... É o nome certo para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que sim, inclusive a gente, sem imaginar que isso tudo fosse acontecer, a gente falou aqui sobre o nome do Dorival, falei que eu era a favor dessa escolha pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um cara de 61 anos de idade, entra muito naquilo que eu falei, de estar vivendo um grande momento na carreira, acabou de ganhar uma Copa do Brasil, aliás, bicampeão seguido aí da Copa do Brasil, campeão da Libertadores na penúltima Libertadores. O Dorival Júnior, ele já pegou time na zona do rebaixamento e subiu com esse time, livrou esse time do rebaixamento. Já pegou time cheio de craque, aí como era o Flamengo recentemente, e foi campeão. O Dorival Júnior, o que eu quero dizer com isso? Ele já passou por muita coisa no futebol, ele já provou o seu valor em times estruturados, em times bagunçados, em times desacreditados, em times bem montados. O Dorival passou por futebol gaúcho, campeão paulista, campeão paranaense, campeão, ganhou a Copa do Brasil, como eu disse, ganhou a Libertadores, enfim. O Dorival Júnior, para mim, é um cara que se provou, é um cara atualizado, é um cara que se dá muito bem com os jogadores, é um cara que está bem, está em grande fase. Para mim,
Ele tem todos os pré-requisitos para assumir a seleção brasileira nesse momento.